Bora falar sobre o São Paulo com duas boas notícias. Tricolor, depois de vencer o Botafogo, teve duas preocupações. Situações físicas de Enzo e Wendel, os dois laterais esquerdos do São Paulo. O Enzo saiu sentindo o tornozelo e o Wendel reclamava de um desconforto na coxa. Ambos passaram por exames nessa segunda-feira e devem ter condição de jogo para quinta-feira, confronto decisivo do São Paulo contra a LDU em Quito, jogo de ida das quartas de final da Libertadores da América. Os exames no Enzo apresentaram apenas um trauma no tornozelo esquerdo. O próprio técnico Hernan Crespo já havia meio que cravado que o Enzo Dias estaria no campo para a partida de quinta-feira. Em relação ao Wendel, não há lesão muscular no adutor da coxa, apenas um edema. E a tendência é que ele também consiga ficar à disposição. Com isso, o São Paulo vai ganhando peças importantes. Marcos Antônio e Arboleda, que são titulares absolutos e que vinham no processo de recuperação, ganharam bons minutos na partida contra o Botafogo e também se colocaram à disposição. Lucas Moura, Luiz Gustavo e Oscar não devem ficar prontos para a partida de ida. No melhor dos cenários, o trio ficaria à disposição para o jogo da volta, marcado para outra quinta-feira. As chances de Oscar e Luiz Gustavo estarem nesse jogo são menores do que as de Lucas Moura. Ferreira segue como dúvida, sentiu um desconforto e não enfrentou o Botafogo. Já Luciano, que cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo, estará à disposição de Hernan Crespo. Quarta colocação do São Paulo, o tricolor conseguiu um belo aditivo no seu contrato de valor fixo. Graças a aumentos de concorrentes, São Paulo assegurou da Superbet um contrato fixo de 78 milhões de reais por ano. Ele pode alcançar até 100 milhões de reais se metas forem batidas. Outra coisa legal desse contrato do São Paulo com a Superbet, que só acaba no ano do centenário, Tricolor, a partir de 2027, se beneficia de aumentos dos seus concorrentes. São Paulo e Superbet fizeram um acordo que prevê um cálculo entre aquilo que vão faturar Flamengo, Corinthians e Palmeiras. E essa média é que vai estipular quanto o São Paulo passa a faturar da Superbet a partir de 2027. Com os contratos atuais, só para você ter uma ideia, São Paulo já saltaria em 2027 de 78 milhões de reais por ano para 127 milhões de reais. Mas, nesse momento, o acordo tricolor assegura 78 milhões de reais. A terceira colocação, estamos no top 3, é ocupada pelo Palmeiras, que fechou o contrato com a Sporting Bet por 100 milhões de reais por ano. Muito mais do que a Leila Pereira pagava por todos os espaços no uniforme palmeirense. Vale a lembrança de que até o ano passado, Crefisa e Fã eram donas do peito, da camisa, nas costas, dos shorts, enfim, todo o uniforme era da Leila Pereira, gastando 81 milhões de reais por ano. A Sporting Bet banca apenas pelo peito 100 milhões de reais por temporada. E é importante contar que recentemente o Palmeiras já andou recebendo ofertas de concorrentes da Sporting Bet, sugerindo até 150 milhões de reais. Segunda colocação do nosso ranking é ocupada pelo Corinthians, cujo acordo com a Esportes da Sorte lhe assegura 103 milhões de reais por temporada. São 3 anos de contrato ou 309 milhões de reais. A tendência é que a Esportes da Sorte não tenha vida longa no timão. Isso porque depois do patrocínio master fechado pelo Flamengo, de quem eu vou falar agora há pouco, Corinthians decidiu ir ao mercado em busca de um patrocinador disposto a pagar mais. E há nesse momento tratativas entre Corinthians e casas de apostas, pensando na possibilidade da venda dos name rights do seu estádio e também do patrocínio master numa venda casada. Um dos interessados é justamente a Betano, que certamente aumentaria essas cifras, esses atuais 103 milhões de reais por temporada a que tem direito o Corinthians. De pensar que durante anos o Corinthians tinha como patrocínio master vencimentos na casa dos 20 milhões de reais, a mudança foi absolutamente significativa. Para completar, deixa eu contar sobre a primeira colocação desse ranking, que é ocupada pelo Flamengo. O rubro-negro anunciou recentemente acordo com a Betano, que lhe garante 268 milhões e 500 mil reais por ano. É um dos 5 maiores contratos de patrocínio master do futebol em todo o planeta, cifras absolutamente desproporcionais, muito acima do que praticado ao longo de todos os tempos. Só a título de curiosidade, se você somar os patrocínios do Corinthians, do Palmeiras e do São Paulo, segundo, terceiro e quartos colocados, você tem os times paulistas com cifras só um pouco superiores à do Flamengo, absolutamente sozinho. Se a comparação for com os times cariocas, você tem 55 milhões de reais do Botafogo, tem 52 milhões de reais do Fluminense e mais 47 milhões de reais do Vasco da Gama. Os três somados não chegam
ou chega um pouco mais da metade do que fatura o Flamengo sozinho com a Betano. Isso tem tudo a ver com o tamanho da torcida, com a capacidade esportiva e o fato de o Flamengo estar sempre brigando por títulos. Importante dizer que esse acordo recentemente firmado entre Flamengo e Betano vai fazer com que vários outros times, especialmente Corinthians e Palmeiras, busquem melhorias em seus atuais contratos. Queria que você usasse o espaço para comentário para dizer dessas cifras todas quais te chamaram mais atenção, como é que você vê a chegada tão forte das bets no futebol brasileiro. E escreva, fique à vontade para usar espaço para comentário. Eu só peço que deixe like, se inscreva no canal. São Paulo louco, Nicola, atualiza nós aqui. O São Paulo tem negociação com algum jogador? Não, nada. Não será contratado mais ninguém. São Paulo justifica que não tem mais como inscrever atletas e está satisfeito com o atual elenco. O que o Crespo está fazendo com esse elenco sepulta de vez as Zubeldetes. Você está coberto de razão. O elenco talvez seja ainda mais fraco, porque ele perdeu vários jogadores, vários. Ele perdeu Ferreira, ele perdeu Matheus Alves, ele perdeu o Henrique Carmo, ele continua sem ter Oscar, Lucas Moura, Luiz Gustavo, Caleri, o André Silva se machucou, o Ferreira hoje não estava à disposição. Você está coberto de razão. O trabalho do Crespo, cara, acho que o maior acerto que o São Paulo teve no ano talvez tenha sido essa troca. E é uma troca que eu não faria, porque eu não considerava o Crespo bom. Pelo menos é o que eu ouvia de referência de Muricy Ramalho, de Milton Cruz, de Carlos Belmonte, de Rui Costa, os caras que cuidavam do futebol em 2021, quando o Crespo passou por lá, os caras avaliavam o trabalho dele como um ruim na preparação do time para os jogos. Enfim. Nicola, mal e porcamente o São Paulo vendeu jogadores esse ano e mesmo assim arrecadou 250 milhões. Dito isso, vale a pena entregar 30% da base por 15 anos por 350 milhões? Edson, a grande questão é, com esses 350 milhões, o São Paulo promete mudar o status da sua base. O São Paulo avalia que hoje tem 75% do elenco em Cotia formado por jogadores de nível C e 25% formados por jogadores de nível A e B. Quanto melhor o nível, mais a chance de você ter um fora da classe, um jogador de seleção, tá? Então o São Paulo entende que hoje a grande maioria do seu elenco não é de protagonistas. Com esses 350 milhões, o São Paulo imagina que vai transformar essa pirâmide e vai ter 75% de jogadores de nível A e B e 25% de jogadores de nível C. Dessa maneira, o São Paulo imagina que vai ter com muito mais frequência jogadores do nível do Endrick, do Estevão. O São Paulo vai ter grana para buscar o melhor jogador da Argentina, o melhor jogador do Equador, o melhor jogador do Nordeste, o melhor jogador do Rio Grande do Sul. E quando esses caras chegarem no profissional, além de garantirem um ganho esportivo, o São Paulo também garante um ganho financeiro. Então, por conta dessa explicação, eu estou convencido de que vale a pena fazer o acordo. Você vai continuar. Hoje você perde 30% para os empresários que são parceiros do São Paulo. Você vai continuar perdendo esse percentual para o Galápagos, para o Marinápolis ou para qualquer outro. Mas você vai ter uma mudança no perfil do seu jogador. E eu acho que esse é o grande X da questão, tá? Renato Prado, o Crespo é um ótimo treinador do São Paulo, para o São Paulo. Só faltam peças boas para ele fazer um trabalho ainda melhor. Me surpreende muito positivamente o início dele, tá? O Alexandre Ferreira pedindo para falar do Marcos Leonardo, falei agora há pouco. Salve, Nicola, será que com o gol o Dineno ganha espaço? Que pecado o lance do Rigoni, hein? Reestrear com gol seria importante. O Rigoni teve duas grandes chances de fazer gol, né? Numa finalização de fora da área, ele bate muito bem, o goleiro foi buscar. Numa outra que ele sai, cara a cara com o goleiro, ele bate no cantinho. Cara, eu não entendi até agora como é que a bola não entrou. Ela foi devagarinho, ela bate na trave, meio que corre em cima da linha e não entra, né? Fala, família, beleza? A gente está aqui com aquele giro de notícias do Palmeiras e você pode acompanhar nossas informações atualizando aqui nesse canal. A gente está falando para você sobre as informações do maior clube do Brasil, a gente fala do Timão. Então, se você gostou desse conteúdo, chegue deixando aquele like maroto no canal você ficar por dentro de todas as informações do São Paulo. Então, já chega deixando um like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para a gente ficar perdendo nada. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Fui.